justo quando a mídia decidiu seguir em frente, justamente quando as manchetes pararam silenciosamente, mencionando isso justamente quando a maioria das pessoas supôs que a história havia terminado. 3 Atlas ainda estava em movimento, ainda viajando ainda, seguindo uma trajetória que eleva muito mais perguntas do que respostas. O estranho, a questão não é que este interestelar objeto passou pelo nosso sistema solar. Só isso já é bastante raro. O mais estranho é que nem sequer aconteceu isso. Atingiu o ponto mais importante de sua jornada, ainda não. No momento, o 3PMEB Atlas, rumando para um dos mais regiões estrategicamente fascinantes no todo o sistema solar. Um lugar onde a própria gravidade muda a lealdade, onde o Sol afrouxa seu domínio e Júpiter assume o controle silenciosamente. E enquanto a maioria, vozes nos dizem que este é o fim de a história, novas imagens, novos dados e um número crescente de detalhes inconvenientes, surgira algo muito diferente. Porque quando você olha atentamente para onde 3 Atlas vieram de como ele se comporta, e para onde isso vai em seguida a imagem, o que emerge é tudo menos comum. E esta noite vamos acompanhar isso. Trilha todo o caminho de volta para um lugar mais. As pessoas nunca esperaram isso. O maior equívoco em relação a o 3 Atlas neste momento é a ideia de que o momento mais importante de sua jornada, isso já ficou para trás, que está perto. A aproximação da Terra foi o ponto culminante. E tudo o que se segue é apenas um silêncio. Desaparecem na irrelevância cósmica. Mas isso, a suposição desmorona no momento em que paramos, olhando para trás e começando a olhar para a frente. Porque 3 Atlas não é simplesmente deixando o sistema solar em uma linha reta. Está indo em direção a um limite gravitacional muito específico, conhecido como o raio da colina de Júpiter. Uma região do espaço onde o equilíbrio de poder, mudanças drásticas, e Júpiter, a gravidade começa a superar. Sol, isso não é apenas um abstrato detalhe orbital. É um dos mais zonas estrategicamente valiosas no sistema solar, lar de Júpiter. Pontos de Lagrange, onde gravitacional. As forças se cancelam com tanta precisão que os objetos podem permanecer estacionados ali por períodos de tempo extraordinariamente longos. Essas localizações são imóveis de primeira linha, para observação a longo prazo para estadiamento. Missões para monitorar o próprio Júpiter e potencialmente ter acesso às suas luas, algumas das quais são consideradas entre as locais mais promissores para procurar vida. A pergunta incômoda é por que um objeto interestelar vindo de fora da vizinhança da nossa galáxia passar diretamente por um meio tão útil e região escolhida deliberadamente puramente por acidente. À primeira vista, o 3 Atlas se comporta de apenas o suficiente como um cometa para acalmar observadores em uma falsa sensação de familiaridade. Está em coma, desprende material. Ele reflete a luz solar de uma certa maneira. Isso parece reconfortantemente comum, mas... E depois há a funcionalidade que recusa. Para caber, não importa o quanto se tente racionalizar isso. Anticauda. A física dos cometas não é sutil nem flexível. É brutalmente simples. O vento solar se move sem centenas de quilômetro/s, vastamente mais rápido do que qualquer cometa pode viajar, significando que poeira e gás estão sempre empurrada para longe do Sol, formando uma cauda que segue cuidadosamente atrás do objeto, como uma veia meteorológica cósmica. No entanto, com 3 Atlas, imagem após imagem revela algo profundamente errado. A cauda não se alinha com o vento solar. O coma não se comporta como esperado e, em vez de o material ser soprado para trás, no estilo clássico de comentários, toda a estrutura parece estar arrastando o objeto de uma forma que contradiz física básica. Isso não é um caso isolado. Ilusão de ótica ou interpretação errônea por amadores. Foi feito de forma independente, observado e confirmado por profissional. Instrumentos, incluindo instrumentos baseados no espaço, observatórios. Quando a mesma anomalia continua aparecendo, em diferentes conjuntos de dados ele para, sendo uma curiosidade e começa a tornar um problema. Uma vez que você aceita que o Atlas de 3 olhos é comportando-se de uma maneira que resiste à simplicidade. Explicação. O próximo passo lógico é: pergunte de onde veio.
Não, filosoficamente, mas matematicamente. Quando os astrônomos reconstruíram sua trajetória de entrada e a rastreou. Retrocedendo pelo espaço, eles descobriram algo que diferencia este objeto de todas as outras estrelas interestelares conhecidas: visitante. Ao contrário dos objetos anteriores que chegaram de forma relativamente aleatória, direções 3 Atlas parece para originários de uma região surpreendentemente próximo ao núcleo galáctico emergindo de uma direção a apenas alguns graus de distância. De Sagitário, uma estrela a super. Buraco negro massivo ancorando a Via Láctea. Nossa, só isso já seria extraordinário. Mas a coincidência se aprofunda quando você perceba que esta mesma região do céu também está associado ao infame WOW. Sinal, um rádio de banda estreita inexplicável. Transmissão detectada décadas atrás que continua sendo um dos candidatos mais fortes para um sinal artificial já registrado. 2 fenômenos inexplicáveis separados no tempo, mas alinhados no espaço, ambos apontando de volta ao coração da galáxia. Em algum momento, a coincidência começa a parecer suspeitosamente semelhante à estrutura. Para a maior parte da astronomia moderna, a ideia que civilizações avançadas poderiam existir perto de um buraco negro supermassivo, dispensado quase que reflexivamente. Supôs-se que o centro galáctico fosse violento, instável e hostil. Sobrevivência a longo prazo, quanto mais desenvolvimento de sistemas complexos. Mas pesquisas recentes revisadas por pares estão silenciosamente reescrevendo essa narrativa. Observações feito com instrumentos de última geração, revelaram que objetos estáveis, incluindo corpos empoeirados e até binários, sistemas estelares podem sobreviver em órbitas surpreendentemente próximas ao redor. Sagitário. Uma estrela. Em vez de ser triturados ou consumidos esses sistemas, persistir desafiando modelos mais antigos e pressupostos. Isso força uma reavaliação de um dos nossos preconceitos mais profundos sobre onde a vida inteligente poderia prosperar. E se o centro galáctico não é uma zona mortal, mas estrategicamente vantajoso, ambiente que oferece singularidades físicas, condições acesso extraordinário à energia e efeitos relativísticos que alterar fundamentalmente a própria maneira como tempo é experienciado. De repente, a ideia de que algo como o Atlas de Three poderia ter origem nisso. Uma região já não parece impossível. Começa a soar perturbadoramente plausível. Depois de considerar seriamente a ideia que o Atlas de Three pode ter originado perto do núcleo galáctico, uma nova era completamente nova. Abre-se um novo horizonte. Um que desafia. Não apenas como pensamos sobre esse objeto, mas como pensamos sobre o avançado. Civilizações como um todo. Por décadas, a suposição era simples. Quanto mais perto você chega a um buraco negro supermassivo, quanto mais hostil for o ambiente, torna-se radiação violenta extrema, forças das marés caos em vez de estabilidade. Mas essa suposição era baseados em grande parte em modelos incompletos e dados limitados. O que as pesquisas recentes agora sugere que é quase o oposto. O núcleo galáctico não é apenas um lugar de destruição. É também um lugar de vantagem relativística extraordinária. Perto de um buraco negro supermassivo, o tempo, ele próprio se comporta de maneira diferente, diminuindo a velocidade, dramaticamente em comparação com o resto da galáxia. Isso significa que uma civilização, estabelecida em tal ambiente, experimente o universo se desdobrando em um ritmo acelerado além de suas fronteiras, como se você estiver observando a galáxia em câmera rápida, permanecendo relativamente estacionário. Eles mesmos, nesse contexto distância, encolhe o tempo, se comprime e as viagens interestelares não se tornam mais rápidas, mas mais curtas em termos de experiência. De repente, enviando sondas por vastas áreas, extensões da galáxia se tornam logisticamente viável de maneiras que nunca consideramos seriamente. É aqui que uma das questões mais antigas e incômodas da astronomia retorna silenciosamente à conversa. Se a vida inteligente é comum onde estão todos, a formulação clássica dessa questão pressupõe que as civilizações se expandem aproximadamente na mesma velocidade em que o tempo flui para nós, colonizando sistemas estelares, deixando rastros tecnológicos óbvios e, inevitavelmente, tornando sua presença conhecida.
Mas essa formulação desmorona se o tempo não for mais percebido de forma uniforme. Uma civilização operando em um ambiente com forte dilatação temporal não perceberia as distâncias interestelares da mesma forma que nós. De sua perspectiva, sondas poderiam atravessar enormes porções da galáxia em algo que pareceria anos ou décadas, enquanto dezenas de milhares de anos se passam em outros lugares. Os atrasos na comunicação diminuem em termos relativos. A coordenação torna-se possível em distâncias que seriam incontroláveis de outra forma. E todo o problema da expansão muda de natureza. Em vez de correr contra o tempo, tal civilização estaria efetivamente avançando lateralmente em relação a ele. Nesse contexto, objetos como o Three e Atlas deixam de parecer detritos interestelares aleatórios e passam a se assemelhar a instrumentos de exploração de longo prazo, projetados não apenas para velocidade, mas para sincronização com uma civilização que experimenta o tempo em uma escala fundamentalmente diferente. Se 3 satélites Atlas foram projetados como sondas de exploração em vez de objetos naturais, seu comportamento observado repentinamente começa a fazer um sentido perturbador. Sua velocidade relativamente modesta através do nosso sistema solar não indicaria uma limitação tecnológica, mas sim uma contenção deliberada. Os sistemas solares são ambientes complexos, repletos de poeira, micrometeoroides e interações gravitacionais complexas, que tornam viagens em alta velocidade extremamente perigosas. A desaceleração durante encontros estelares seria uma medida de segurança lógica. Sua morfologia peculiar, incluindo a cauda anômala e as assinaturas materiais incomuns, pode refletir limitações de engenharia em vez de processos cometários. Até mesmo sua trajetória passando perto de múltiplos planetas, tangenciando o plano da eclíptica e desaparecendo brevemente atrás do Sol durante o periélio, parece menos aleatória e mais otimizada. Cada um desses momentos minimiza a detecção, maximiza a oportunidade de observação, ou ambos. E então, há Júpiter à nossa frente com seu imenso alcance gravitacional e suas luas. Mundos que muitos cientistas já consideram entre os habitats mais promissores além da Terra. Se você estivesse projetando uma sonda para explorar silenciosamente um sistema planetário em busca de potencial biológico, faria isso quase exatamente da maneira correta. É aqui que a dimensão da ideia se torna verdadeiramente alucinante. Do nosso ponto de vista, o 3i Atlas se move a cerca de 60 km por segundo rápido, mas nem de perto relativístico. Mas se o seu ponto de origem estiver localizado em uma região dilatada e com alta precisão temporal, perto do centro galáctico, essa mesma velocidade terá um aspecto radicalmente diferente da perspectiva do remetente. Uma sonda viajando a uma velocidade que nos parece modesta poderia, na prática, percorrer distâncias interestelares a uma fração da velocidade da luz em relação ao relógio da civilização de origem. As comunicações enviadas de volta chegariam surpreendentemente rápido dentro do seu próprio cronograma, mesmo que dezenas de milhares de anos se passem para nós. Isso cria um cenário onde a exploração, a coleta de dados e o planejamento a longo prazo se tornam viáveis em escalas de tempo civilizacionais, em vez de geológicas. Sob essa perspectiva, a passagem da sonda Three Atlas pelo nosso sistema solar pode não ser um evento passageiro, mas sim um único quadro em um levantamento extremamente longo. Um levantamento que começou perto do centro da galáxia e continua metodicamente para fora sistema por sistema, coletando respostas silenciosamente, enquanto permanece quase completamente invisível. Durante muito tempo, a expressão buraco negro supermassivo carregou um peso quase mitológico, um sinônimo de destruição, caos e aniquilação inevitável. Mas as observações modernas estão silenciosamente desmantelando essa imagem. O que os astrônomos estão vendo agora perto do centro galáctico sugere algo muito mais complexo e muito mais perturbador. Objetos antes considerados temporários ou fadados ao fracasso foram observados seguindo órbitas estáveis e repetíveis, sobrevivendo às forças de maré que, segundo modelos antigos, deveriam tê-los desintegrado. Corpos empoeirados, sistemas estelares complexos e até mesmo sistemas binários que deveriam ter se fundido há muito tempo ainda estão lá intactos, movendo-se com uma regularidade tranquila ao redor de Sagitário A.
Isso é extremamente importante, pois a estabilidade é o que uma civilização avançada mais precisa. Sem ele, não pode haver planejamento a longo prazo, infraestrutura ou crescimento tecnológico sustentado. O quadro que emerge é o de que o núcleo galáctico não é um liquidificador cósmico, mas um ambiente cuidadosamente equilibrado onde a física extrema coexiste com a ordem a longo prazo. Um ambiente que poderia sustentar não apenas estrelas e planetas, mas ecossistemas tecnológicos inteiros evoluindo em escalas de tempo que eclipsam a história da humanidade. Se existe uma vantagem mais valiosa do que energia, materiais ou território, é o controle sobre o próprio tempo. Perto de um buraco negro supermassivo, a dilatação do tempo deixa de ser uma curiosidade teórica e se torna um trunfo estratégico. Uma civilização posicionada dentro de tal estrutura relativística experimentaria o tempo passando muito mais lentamente em comparação com o resto da galáxia. Do ponto de vista deles, os eventos externos se desenrolam rapidamente. As estrelas evoluem, civilizações surgem e desaparecem. Epopeias inteiras se sucedem enquanto em casa, apenas décadas se passam. Isso inverte o problema tradicional da coordenação interestelar. Missões que normalmente sobreviveriam aos seus criadores tornam-se repentinamente administráveis. A exploração de longo prazo deixa de ser uma aposta e passa a ser um investimento. As sondas enviadas para o espaço podem retornar dados enquanto a civilização de origem ainda está viva e pronta para recebê-los. Nesse contexto, a galáxia se torna algo que pode ser monitorado, mapeado e compreendido sistematicamente em vez de explorado às cegas. E quando se passa a enxergar o tempo não como uma limitação, mas como um recurso, a lógica por trás do envio de sondas lentas, resistentes e de longa duração como a 3i Atlas começa a parecer quase inevitável. Do nosso ponto de vista, 3 Atlas é um visitante passageiro. Um objeto estranho que atravessará nosso sistema solar uma única vez e jamais retornará. Mas essa interpretação depende inteiramente do nosso ponto de vista. Da perspectiva de uma civilização que opera perto do núcleo galáctico, a mesma jornada poderia parecer radicalmente diferente. O que nos parece dezenas de milhares de anos de viagem poderia representar uma expedição administrável com duração de apenas alguns anos de viagem de nave. Atrasos na comunicação, que nos parecem insuperáveis, diminuiriam drasticamente se comparados à desaceleração de seus relógios. Uma sonda poderia ser lançada a concluir um levantamento, transmitir suas descobertas e receber confirmação antes mesmo de uma única geração a enviar de volta à Terra. Essa reformulação muda completamente a maneira como interpretamos a intenção. O Atlas de 3 olhos não parece mais uma relíquia de um passado distante, mas parte de um processo sincronizado em andamento, uma etapa em uma sequência e não um acidente cósmico. E se essa sequência existe, então esse objeto não está sozinho. É simplesmente aquele que por acaso notamos. A essa altura, as coincidências em torno do Atlas de 3 olhos começam a se acumular de forma preocupante. Sua origem coincide com o núcleo galáctico. Sua trajetória cruza uma região gravitacionalmente estratégica dominada por Júpiter. Sua trajetória de aproximação permite que ele passe excepcionalmente perto de múltiplos planetas. Seu comportamento desafia as leis da física cometária. Sua composição apresenta anomalias difíceis de conciliar com uma explicação puramente natural. Qualquer um desses detalhes poderia ser descartado isoladamente, mas juntos eles formam um padrão que resiste a ser ignorado como mera coincidência. Padrões implicam seleção, e seleção implica intenção, mesmo que essa intenção ainda não seja totalmente compreendida. Resta-nos um objeto que se comporta exatamente como se esperaria se tivesse sido projetado para observar, sobreviver e seguir em frente silenciosamente, sem atrair atenção desnecessária. Quanto mais aprendemos, mais difícil se torna argumentar que o Atlas de 3i é simplesmente mais uma rocha vagando pelo espaço. E mais ele começa a se parecer com um mensageiro de um lugar onde o tempo, a distância e a estratégia obedecem a regras muito diferentes das nossas. Até o momento, a maioria das discussões sobre o Atlas 3 tem se concentrado em sua velocidade observada a aproximadamente 60 km por segundo rápida para os padrões humanos, mas completamente insignificante em escala interestelar.
E esse número tem sido usado repetidamente para argumentar que esse objeto não pode ser tecnológico, que ele simplesmente não se move rápido o suficiente para ser algo além de natural. Mas esse argumento pressupõe implicitamente que a velocidade deve ser interpretada da mesma forma em todos os referenciais. E essa suposição desmorona no momento em que a dilatação do tempo entra em cena. Se a civilização que lançou a 3i Atlas existe em uma região com dilatação temporal acentuada próxima ao núcleo galáctico, então a velocidade que medimos aqui não é a velocidade que importa. Da perspectiva deles, 60 km por segundo se tornam 60 mil km por segundo ou mais, dependendo do grau de dilatação. De repente, o que nos parece lento se torna uma fração substancial da velocidade da luz para eles. Nesse contexto, as distâncias interestelares se comprimem drasticamente, transformando viagens que seriam impensáveis em expedições viáveis. O que estamos vendo então pode não ser a capacidade total de 3 satélites Atlas, mas um modo de operação deliberadamente reduzido, otimizado para a passagem segura por ambientes estelares densos, em vez da velocidade bruta de trânsito entre estrelas. Uma das ideias mais contraintuitivas para observadores humanos é a noção de que uma sonda avançada diminuiria intencionalmente sua velocidade ao entrar em um sistema solar. Instintivamente, associamos tecnologia avançada à velocidade, potência e eficiência. Mas o espaço não é vazio e os sistemas solares estão entre os lugares mais complexos que uma sonda pode encontrar. Poeira, detritos micrometeoroides, interações gravitacionais complexas. Todos esses fatores representam sérios riscos para um objeto viajando a velocidades extremas. Diminuir a velocidade não é uma fraqueza, mas sim uma estratégia de sobrevivência. E quando se observa o observatório de 3 Atlas sob essa perspectiva, seu comportamento começa a se alinhar com um perfil operacional bastante deliberado. Ele entra na órbita ao longo do plano da eclíptica, permitindo a meia aproximação de múltiplos planetas. Passa atrás do Sol durante o periélio, ocultando-se brevemente no brilho solar no exato momento em que sua trajetória se altera. A aproximação a Júpiter não é aleatória, mas sim por uma trajetória que cruza uma das regiões gravitacionalmente mais favoráveis do sistema solar. Não se trata dos movimentos de um objeto vagando cegamente pelo espaço. São os movimentos de algo que navega, se adapta e prioriza a longevidade em detrimento do espetáculo. Por mais estranha que seja a origem dos 3 Atlas, seu destino pode ser ainda mais revelador. Júpiter não é apenas mais um planeta. É um gigante gravitacional, um guardião e um centro em torno do qual a arquitetura do sistema solar está organizada. Seu raio de curvatura e seus pontos de inflexão representam locais de extraordinária estabilidade. Lugares onde um objeto pode permanecer, observar e reposicionar-se com o mínimo gasto de energia. A partir daí, o acesso às luas de Júpiter torna-se trivial. E essas luas estão entre os alvos mais interessantes na busca por vida além da Terra. Mundos como Europa e Ganymedes abrigam oceanos subterrâneos compostos orgânicos e fontes de energia de longa duração. As condições exatas que uma sonda de pesquisa seria projetada para investigar. Se o 3i Atlas é um instrumento de exploração, então Júpiter não é uma coincidência. É um ponto de passagem, uma pausa lógica em uma longa jornada. Um local para coletar dados, implantar subsondas ou simplesmente esperar enquanto as informações são transmitidas de volta ao seu ponto de origem. E se essa origem estiver localizada nas profundezas de um referencial relativístico próximo ao núcleo galáctico, então mesmo uma longa pausa aqui representaria apenas um breve momento de volta para casa. Quando todos esses elementos são finalmente colocados lado a lado, a imagem se torna difícil de ignorar. Um objeto interestelar com uma anticauda anômala que desafia a física dos cometas. Uma composição que apresenta assinaturas materiais incomuns. Uma trajetória que se alinha com o núcleo galáctico e passa perto da região associada a um dos sinais inexplicáveis mais famosos já detectados. Uma trajetória de voo que permite encontros próximos com múltiplos planetas, minimizando a visibilidade em momentos críticos. Um destino que cruza uma das regiões gravitacionais mais valiosas estrategicamente do sistema solar.
e uma estrutura teórica fundamentada em pesquisas revisadas por pares que explica como uma civilização poderia existir perto de um buraco negro supermassivo, explorar a dilatação do tempo e realizar exploração interestelar sem correr o risco de extinção. Nada disso prova intenção, planejamento ou origem artificial. Mas em conjunto cria um cenário internamente consistente de uma forma que a mera coincidência raramente consegue. No mínimo, o Atlas dos Três Olhos nos força a confrontar a possibilidade de que nossas suposições sobre viagens interestelares, longevidade da civilização e a própria estrutura da galáxia sejam muito limitadas. E até que cada uma dessas anomalias tenha uma explicação natural clara e convincente, a questão do que o Atlas dos Três Olhos realmente representa permanece em aberto. Então, onde isso nos deixa? Depois de todas as trajetórias, as imagens, a física, os artigos e as anomalias, chegamos a uma verdade incômoda, porém inevitável. O cometa 3 Atlas se recusa a ser sem o ser simples. Recusa-se a se comportar como um cometa normal. Recusa-se a vir de uma direção normal e a atravessar nosso sistema solar de uma forma que pareça aleatória. Cada vez que tentamos reduzi-lo a algo familiar, outro detalhe quebra o quadro. A anticauda que aponta para o lado errado. A composição que não se encaixa perfeitamente. A origem alinhada com o núcleo galáctico. O momento de sua invisibilidade perto do Sol. A aproximação lenta e deliberada em direção ao domínio gravitacional de Júpiter. Tudo isso forma uma narrativa coerente em um contexto e profundamente perturbadora em outro. Se o Atlas de Três Olhos for natural, então a natureza é muito mais estranha e complexa do que nossos modelos atuais estão dispostos a admitir. E se não for, então podemos estar diante da silenciosa marca de uma estratégia muito mais antiga e paciente do que qualquer coisa que a humanidade já tenha tentado. Uma estratégia construída não em torno da velocidade, mas do tempo. Não em torno da expansão, mas da sincronização. Não em torno da conquista, mas da observação. Dessa perspectiva, nosso sistema solar não é um destino, mas um ponto de dados. A Terra não é um alvo, mas uma variável. E 3 Atlas não é um visitante, mas uma questão que passa silenciosamente por nossa vizinhança, esperando para ver se somos capazes de notá-la. A parte mais perturbadora não é o que 3 Atlas possa ser, mas o que isso implica sobre o universo em que vivemos. Um universo onde civilizações avançadas podem existir em lugares que descartamos como impossíveis. Onde o próprio tempo pode ser manipulado como um recurso e onde a exploração ocorre em escalas tão vastas que uma única passagem pelo nosso sistema solar mal é percebida como um evento. Talvez nunca obtenhamos respostas definitivas em nossa vida. Talvez nunca vejamos quem ou o que o enviou. Mas isso não significa que a pergunta desapareça. Significa que a pergunta já seguiu em frente rumo a Júpiter, rumo a uma observação mais profunda, rumo ao próximo capítulo de uma jornada que não começou aqui e não terminará conosco. E se essa história te incomoda, se te faz repensar o que é possível, então mantenha a curiosidade, o ceticismo e o interesse, porque o universo raramente grita seus segredos. Na maioria das vezes, ele os sussurra e apenas uma vez.